Muito boa tarde a todos. Hoje, dia 19 de março de 2022, iniciamos, como de costume, às 14h30, mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos também podem ser acessados em nosso canal de YouTube, esses estudos promovidos pela casa, que você pode acessar muito facilmente entrando em nosso site, www.obreirosdosenhor.org.br. Já deixamos também aqui o convite para aqueles que vão assistir a esse nosso estudo da Revista Espírita em outro momento, pelo YouTube, que já estamos também aí com inscrições abertas para o curso de magnetismo. Esse curso ele tem a duração de 1 ano, com aulas teóricas e práticas. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse tema, que não é tão difundido assim na doutrina espírita, apesar de Kardec ser um magnetizador, mesmo antes, né, da codificação espírita. Então, venha, faz a inscrição nesse curso, venha participar com a gente. Então, nós vamos iniciar esse curso no dia 2 de maio, 2 de abril, né, Pereira? É isso, né? No dia 2 de abril, e as inscrições vai ser um grupo fechado, né, pois é um curso que vai exigir frequência, a gente vai fazer uma avaliação, então é interessante que faça a inscrição para que a gente possa controlar isso, e ao final do curso aí você sair sabendo mesmo o que é esse magnetismo espírita que tanto nós falamos aqui no estudo da Revista Espírita. Então, hoje nós estamos no estudo de número 40 do ano de 1860. Nós estávamos conversando no estudo passado sobre o trapeiro da rua Desnoyers. Então, fazendo um resumo para aqueles que ainda não assistiram a aula anterior, deixando já o convite, né, para que voltem lá e vejam o estudo da aula anterior, que tem bastante informação, mas o resumo é que existia, né, um espírito que estava vinculado a uma residência, né, tanto que o inquilino que tentou morar naquela residência, ele não conseguiu conviver lá porque o espírito chegava até a tirar pedras e tudo mais, né? Então, resumidamente é isso, né, que a gente tratou, foi feita a evocação do espírito aí na mesa mediúnica, lá dos estudos da Sociedade Espírita de Paris, e aí o espírito veio, deu comunicação e tudo mais, e agora nós vamos ter a continuação, então, desse diálogo que foi feito com o espírito. Quero começar hoje para nós, Sônia? Vamos começar assim. Boa tarde a todos. Então, vamos ao trapeiro da Rua Desnoyers, Sociedade Parisiense, 29 de junho de 1860. Então, é a continuação do caso, como o Lelo disse, né? Aí o Kardec faz a observação. A explicação dada pelo Espírito à pergunta 13 está perfeitamente conforme a que nos foi dada há tempos por outros espíritos, quanto à maneira por que agem para operar o movimento e a translação das mesas e de outros objetos inertes. Quando nos damos conta dessa teoria, o fenômeno parece muito simples. Compreende-se que diz respeito a uma lei da natureza, e não é mais maravilhoso que os demais efeitos, cujas causas desconhecemos. Esta teoria se acha completamente desenvolvida nos números da revista de maio e junho de 1858. Diariamente, a experiência nos confirma a utilidade das teorias que temos dado dos fenômenos espíritas. Uma explicação racional desses fenômenos devia resultar em melhor compreensão da sua possibilidade, e por isso mesmo, dar convicção. Eis porque muitas pessoas que não se tinham convencido pelos mais extraordinários fatos, convenceram-se desde que puderam compreender o porquê e o como. Acrescentamos que, para muitos, essas explicações fazem desaparecer o maravilhoso, repondo os fatos, por mais insólitos que sejam, na ordem das coisas naturais, isto é, não sendo derrogações da lei da natureza, nem tendo o diabo coisa alguma a ver com isso. Quando ocorrem espontaneamente, como na Rua Desnoyers,
Quase sempre encontramos a oportunidade para fazer algum benefício ou aliviar alguma alma. Sabe-se que em 1849, fatos semelhantes ocorreram na Rua de Grey, perto da Sorbonne. O senhor Lerible, que foi a vítima, acaba de dar um desmentido pelos jornais que o acusaram de fraude, citando-os perante os tribunais. Os considerando de sua representação, merecem ser referidos. Então, agora vem a carta, né, a petição, né, digamos assim, que foi endereçada, né, pelo senhor Lerible para os tribunais. Ano de 1860, 9 de julho, a requerimento do senhor Lerible, antigo negociante de carvão e lenha, proprietário, residente em Paris, na rua Grenelle Saint-Germain, 64, com domicílio de sua propriedade. Eu, Aubin Gilles de Monchy, oficial de justiça do Tribunal Civil do Sena, sediado em Paris, residente na rua de Fossé Saint-Victor, 43, abaixo assinado, notifico ao senhor Garrat, gerente do jornal Patrie, nos escritórios do dito jornal, sítios em Paris, a rua de Poisson, onde, estando e falando a uma mulher de confiança, assim declarei. Determinar a inserção, em resposta ao artigo publicado em 27 de junho último, nos fatos do jornal Patrie, da citação seguinte, feita pelo requerente ao gerente do jornal Doá, com a oferta que faz ao requerente de cobrir os gastos da publicação, caso sua resposta exceda o número de linhas que a lei autoriza a publicar. Era tudo cheio de regras, né? E aí, abre aspas. No ano de 1860, 5 de julho, a requerimento do senhor Lerible, antigo negociante de carvão e lenha, proprietário residente na rua tal, eu, Aubin Gilles de Monchy, oficial de justiça, sediado em Paris, na rua de Fossé Saint-Victor, 43, citei o senhor François em nome e como gerente do jornal Doá, nos escritórios do mesmo jornal, sítios em Paris, na Praça Dauphine, onde estando e falando a comparecer em 8 de agosto de 1860 a audiência perante os senhores presidente e juízes que compõem a sexta Câmara do Tribunal de Primeira Instância do Sena, estatuindo em matéria de polícia correcional no Palácio da Justiça de Paris, às 10 horas da manhã, para, considerando que em seu número de 26 de junho último, e por ocasião dos fatos que se teriam passado numa casa da rua de Noyer, o jornal do Ar refere que fatos análogos teriam ocorrido em 1847, numa casa da rua de Grey. Que, né, então, considerando que também, segundo ponto, né, o redator acompanha suas observações por explicações que levam a crer que os ataques de que foi alvo a casa da rua de Grey, em 1847, emanavam do próprio locatário, que os teria praticado de má fé, a fim de obter, por meio de uma especulação desonesta, a rescisão do contrato de aluguel. Tendo em vista que os fatos assinalados pelo Jornal do Arte realmente ocorreram, não em 1847, mas em 1849, na casa que o requerente ocupava naquela época na Rua de Grey, que, embora o nome do requerente seja indicado no artigo do outro A apenas por uma inicial, a designação exata de sua indústria, a dos locais que habitava, e, enfim, que a relação dos fatos em exame foram colhidos pelo próprio jornal, apontam suficientemente o requerente como autor das manobras atribuídas à pessoa que ocupava a casa da Rua de Grey. Visto como essas imputações são capazes de atingir a honra e a consideração do requerente, que são tanto mais repreensíveis quanto nenhuma das verificações a respeito dos acontecimentos de que se trata teriam sido realizadas, e que, a exemplo daqueles de que parece ter sido teatro a Rua de Noyer,
ficaram sem explicação, que, ademais, o requerente era proprietário desde 1847 da casa e do terreno que ocupava na Rua de Clay, que a suposição a que chegou o diretor do Droit não tem nenhuma razão de ser e jamais foi formulada, considerando-se que os termos utilizados pelo jornal Droit constituem uma difamação e estão sujeitos à aplicação das penas previstas em lei, que todos os jornais de Paris se aproveitaram do artigo do Droit e que a honra do requerente sofreu, em razão dessa publicidade, uma ofensa cuja reparação lhe é devida, por esses motivos, resolve aplicar ao senhor François as penas estabelecidas em lei, condenando-o em pessoa a indenizar o requerente por danos e perdas que esse se reserva para reclamar em audiência, os quais declara, no momento, empregar em benefício dos pobres. Que, além disso, o julgamento a ser feito seja inserido em todos os jornais de Paris, por conta do citado, que deverá pagar também as custas do processo, sob todas as reservas. E, para que o supracitado não ignore, deixei em seu domicílio uma cópia de igual teor do presente ato. Custas R$ 3,55, assinado de Monchy, registrado em Paris em 6 de julho de 1860, recebidos R$ 2,20, assinado de Perron, declarando ao supracitado que, se não satisfizer a presente intimação, o requerente apelará pelas vias de direito. Deixei em seu domicílio uma cópia de igual teor do presente ato. Custas R$ 9,10, de Monchy. Assinado de Monchy. Então, é uma ação que ele entrou, né, porque ele achou que ele ficou com a sua moral abalada, né, perante a opinião pública, né, por causa desse fato, dizendo que ele tinha mentido, algo assim, né. É que lá dentro do texto, quando nós lemos lá, ele falava isso, que esse caso aí tinha sido, não teria sido real, que teria sido forjado, que o cara utilizou de interesse próprio, que é exatamente isso que ele coloca no texto ali, né, que ele fala isso aí, né. Agora, também aí não ficou confirmado, né, se realmente foi real ou não, né. Ele mudou a data, que ele foi em 1847, ele colocou 49, era 49, e ele citou só o primeiro nome da pessoa, mas ele disse no texto lá, né, que nós vemos lá no anterior, que aquele lá tinha sido fraude, né, que não tinha sido real, que ele tinha utilizado para interesse próprio, para desvalorizar imóvel, valorizar imóvel, coisas tipo assim, né. Mas ele é interessante desse desse caso, causa, né? O interessante desse caso, né? Interessante a forma como Kardec pegou um assunto, né? Desse Desnoyers, que já era lá de 1860, né? E lembrou de um caso também análogo lá de 47 ou 49 que seja, e que também envolveu até a questão judicial disso, né? Onde o Librillet ali ele conseguiu provar, né? Se ele pediu, se o jornal teve que se retratar, é porque a justiça entendeu que ela tinha difamado ele, dizendo que ele era um feito falcatrua, né? De ele mesmo ter causado esses exemplos. Jogado as pedras lá, naquele mesmo. Lá fala que ele mesmo jogou a pedra na rua Ele dele. mesmo, né? Então, se a justiça entendeu e pediu para os jornais retratar, é porque ela entendeu que ele, não, no mínimo, não foi ele que jogou as pedras. Mas é interessante essa questão de trazer essas questões judiciais para dentro dessas ocasiões espíritas que aparecem, porque a gente também tem fato não tão recente, mas que aconteceu no Brasil, que é a questão do Chico Xavier, né? Daquela assinatura, né? Daquela carta, daquele fato que aconteceu, acho que dos amigos, que um acabou matando o outro sem querer, e aquele que morreu, né? Foi para uma ação judicial, né? E ele psicografou uma carta e mostrou para a mãe da família, e ela reconheceu aquela letra, né? E aí pediu-se, né, ao juiz para que se tirasse o processo, o juiz aceitou com base nisso. Então é interessante que não fica restrito só o nosso mundo espírita essas ocasiões, ele extrapola, e as pessoas que conseguem ter um pouco de análise conseguem ver que aquilo tem totalmente um fundo real, né? O Alberto Campos, como é que é do irmão X, né, que ele teve que mudar o nome, que era Alberto Campos, que
assinava lá, e ele mudou porque também podia ter problema com essas questões judiciais aí, né? Não, a esposa, a viúva, entrou mesmo com uma Isso. ação dizendo que, então, a obra, se era do marido desencarnado, então ela tinha que receber os direitos autorais, Naturais, isso. né? E aí Quer mudou dizer, para Maltese, né? ali não foi questão de não acreditar, foi ao contrário, acreditou tanto que daí estava pedindo para receber, né, os direitos autorais, que devia ser um certo valor razoável, né? E então, dali para frente, nunca mais o espírito colocou o nome verdadeiro, botou irmão X e outros, né, também, espírito André Luiz e tal, são tudo nomes fictícios, né? E eles despiçam um pouco, né, a história do passado, mesmo André Luiz, né, quando começou a contar a história dele, né? Ele dizem os estudiosos que ele misturou, né, com umas 2 encarnações para trás e tal, para que as pessoas não reconhecessem quem era ele, porque as pessoas vão fazer a conta, porque ele diz assim, fiquei 8 anos no umbral, e daí já conta lá que naquela época que ele estava lá, começou lá na colônia, nosso lar, né, despertou lá e tal, logo em seguida começou a guerra. Então, as pessoas já fizeram as contas, tudo. Então viveu em tal época, se ele era médico, devia ser o tal fulano, tal, né? Começou aquela especulação. Então, para evitar esse mesmo problema, ele já não contou as coisas verdadeiras, a quantidade de filhos e tal, ele deu uma mexida lá, né? Em vários detalhes, assim, né? Da vida dele de encarnado, misturou com coisas anteriores. Até dizem que existe várias hipóteses, né? 2 principais lá, e uma delas é que ele é lá um médico conhecido, né? Que lidava com a parte sanitária, né? Da comunidade e tal. E então, aí dizem que então, na verdade, ele tinha tido esse problema todo, né? De desencarnar mal e ir para o umbral, foi numa outra encarnação anterior, porque nessa em que ele foi esse médico sanitarista, ele já tinha um nível melhor, né? Então, não sei, né? Isso aí são mais especulações, né? Mas você vê como nós somos muito curiosos aqui também, né? No plano terreno, e acabamos fazendo essas confusões todas. Um fato interessante que até o próprio Allan Kardec, né? Que nós consideramos o Allan Kardec, mas é o Hipólito Leão Denisard. Ele preferiu, já desde o início da obra, mudar o nome para evitar exatamente essas questões, né? Porque senão ia ligar ao estudioso da época, cientista para professor, né? Hipólito Leão Denisard, que tinha obras, tinha livros, tinha outros estudos que ele vinha desde a França, né? Que ele já vinha estudando. Ele, intuído ali, colocado, ele mudou o nome exatamente para evitar essas questões, até jurídicas mesmo, né? Porque senão ficaria depois, você imagina, desencarna Hipólito Leão Denisard e quem que é a obra, né? Aí quando ficou Allan Kardec, ele criou uma personagem fictícia e o nome dele ali que colocou e não teve mais outros problemas, né? Desse vínculo, né? Não misturar, né? Misturar A o vida nome privada dele, né? com A a... parte do espiritismo. Interessante. Então, nós vamos passar para um próximo tema, um dos temas que eu mais gosto da revista, são os diálogos e as conversas familiares de Além Túmulo. Né? Pedir que o Pereira dê continuidade para nós, pode ser, Pereira? Pode ser sim. Esse eu lembro de alguns amigos, quando eu estudava, bem antigamente eu estudava esse sistema, para ele pulava todos os outros textos da Revista Espírita e estudava só isso aí. Ele gostava das conversas familiares além de túmulo, nosso amigo Emílio. Então vamos lá. Conversas familiares de além túmulo. Tirori ou físico? Tirori ocupava-se ativamente na pesquisa de um motor destinado a substituir o vapor, e pensou tê-lo encontrado no ácido carbônico, que conseguira condensar. Na época, o vapor era considerado um meio de locomoção grosseiro e primitivo. A respeito, lê-se a seguinte notícia na crônica do Patri, de 22 de setembro de 1859. Senhor Tirolier,
tivesse achado um motor de potência sem igual, ao lado do qual o vapor não passasse de mera puerilidade, teria ainda de regular sua força. E três ou quatro vezes os ensaios que ele havia tentado lhe foram fúneis. Ao explodir, os aparelhos o cobriram de numerosas feridas, provocando uma surdez quase completa no mártir da ciência. Entre mentes, julgou-se de bom alvitre reproduzir a experiência da condensação do ácido carbônico no Colégio de França. Por imprudência ou por um acaso funesto, o aparelho quebrou-se, explodiu, feriu gravemente várias pessoas. Custou a vida a um auxiliar do professor e arrancou um dedo do tirolês. Não foi o dedo que ele lamentou, mas o descrédito lançado sobre o novo motor que havia descoberto. O medo apoderou-se de todos os cientistas e estes se recusaram a render-se a todos esses ingênuos argumentos do tiroleiro. Entre aspas. Meu aparelho de condensação já estourou 20 vezes em minhas mãos, mas é a primeira que mata alguém. Nunca fez mais do que me ferir. Fecha aspas. Só o nome do ácido carbônico afugentava todo o instituto, sem contar o Sorbonne e o Colégio de França. Um pouco triste, Quirorier recolheu-se em seu laboratório mais do que o fazia habitualmente. Os que estimavam notaram desde logo que uma profunda mudança se operava em seus hábitos. Passava dias inteiros sem pensar em pôr seu gato sobre os joelhos. Andava a grandes passadas e não tocava mais em suas retortas e alambiques. Quando por acaso saía da casa, era simplesmente para parar no meio da rua, sem dar atenção à curiosidade e ao espanto que excitava nos transeuntes. Como fosse um homem de fisionomia suave e distinta, com belos cabelos que começavam a embranquecer, elevasse na lapela da sobrecasaca azul o distintivo da Legião de Honra, ou olhavam sem muita zombaria. Movida pela compaixão, uma moça tomou um dia pelo braço e o acompanhou em seu passeio. Ele nem pensou em agradecer a sua amável benfeitura. Passava ao lado dos melhores amigos, sem os perceber, sem responder quando lhe dirigiam a palavra. A ideia fixa se havia apoderado dele. Essa nuance imperceptível que separava o gênio da loucura. Certo dia, conversava no laboratório com um dos seus amigos. Então, disse ele, finalmente resolvi meu problema. Como sabes, há algumas semanas meu aparelho de condensação quebrou-se na Sorbonne. Algumas semanas? Interrompi, mas já se passavam vários anos. Ah, continuou ele, sem desconcertar. Então levei tanto tempo para resolver o meu problema? Afinal de contas, que importa algumas semanas ou anos, desde que tenho a solução? Sim, meu amigo, não só uma explosão é impossível, mas ainda essa força terrível eu domino. Faço dela o que quiser. É minha escrava. Posso empregá-la à vontade,
para arrastar massas enormes, movimentar máquinas gigantescas, ou abrigá-la, ou obrigá-la a movimentar-se com os mais delicados, frágeis impulsos. E como eu encarasse com estupefação, palavra de honra, que ele duvida de que lhe digo, exclamou rindo. Mas olha esses planos, esses desenhos. E se não crês em teus olhos, escuta-me. Então, com a lucidez que não deixava nenhuma margem à dúvida, mesmo para um homem estranho aos arcanos da ciência, discorreu sobre os meios de que dispunha para pôr em ação sua obra. Não lhe podia fazer uma só objeção. Em todos os pontos, sua teoria era irrefutável. Preciso de 3 dias para fazer meu aparelho, continuou ele. Quero construí-lo inteiramente com minhas mãos. Vem ver-me depois de amanhã. E tu que não me abandonastes, tu que não duvidaste de mim, tu cuja pena me defendeu, serás o primeiro a usufruir e a compartilhar do meu sucesso. Fui fiel, com efeito. Quando passei pela portaria, a encarregada me chamou. Ah, senhor, disse-me ela, que grande desgraça, não é mesmo? Um homem tão bom, um verdadeiro filho de bondade, morrer tão depressa. Mas quem? O senhor Tirolier. Morreu agora mesmo, infelizmente. Ela dizia a verdade. Meu infeliz amigo fora atingido de morte súbita em seu laboratório. O que aconteceu à sua descoberta? Com ele não foi encontrado nenhum vestígio dos desenhos que me havia mostrado. Suas notas, se é que as deixou, foram igualmente perdidas. Teria resolvido o grande enigma que procurava? Só Deus o sabe. Deus que não lhe permitira transmitir seus pensamentos sublimes ao louco, senão a um profano, incapaz de discernir o verdadeiro do falso, e, sobretudo, de se lembrar da teoria sobre qual o inventor se baseava. Seja como for, hoje a condensação do ácido carbônico não passa de experiência curiosa, que os professores raramente demonstraram em seus cursos. Se Tirolier tivesse vivido mais algum dia, quem sabe não teria o ácido carbono modificado à face do mundo? Assinado. Deixa eu só abrir um aspas aqui, Tere, só para eu pegar aqui, para ver quem que era esse Tirolier, né? Então, Adrien Jean-Pierre Tirolier, de fevereiro de 790 a dezembro de 844. Foi um inventor e químico francês e é considerado o inventor do gelo seco. É filho de advogado e tal. Né? Pouco se sabe sobre a vida dele. Sua primeira invenção foi uma lâmpada hidrostática para faróis, né? E ele gostava mesmo dessa parte de carbono. Lá. Tem outras coisas que ele fala aí que ele fazia experiência com dióxido, carbono. Então, ele era da parte de química, então ele gostava da mistura de gases mesmo aí. Então, ele não teve tempo de aperfeiçoar seu motor aí, pelo que deu a entender, né? Isso dá para parecer com aquelas teorias da conspiração aí que fala hoje do Tesla, né? Que quando que ele sumiu também, que ele estava inventando lá para fazer a produção de energia sem fio, não sei o quê, e de repente desapareceu e perdeu todos os projetos dele e sumiu. É meio parecido, né? A gente fica pensando assim nessas coisas, né? Mas, puxa, parece que quando tá para sair ou desenvolver alguma coisa vai lá e abafa tudo e some, né? Mas vamos ver o prosseguir para frente aí, né? Tirolier. Aí vem já Kardec, né?
Tirolier havia ou não achado o que buscava? Em todo caso, seria interessante saber o que a respeito ele pensava como espírito. Aí foi feita a evocação, né? Como Kardec tinha todo um processo, um ritual lá que ele fazia essas evocações, e o espírito responde: Eis-me alegre em vossa companhia. Kardec continua perguntando: Desejamos conversar convosco, porque pensamos que só teríamos a lucrar numa conversa com o espírito de um cientista, como fostes em vida. O espírito responde: O espírito de um sábio muitas vezes é mais levado na terra do que no céu. Entretanto, quando a ciência for companheira da probidade, isso será uma garantia da superioridade espírita. Isso Interessante, né? é o que a gente sempre fala, né? A questão da moral, né? É. Ligada, não é só a parte intelectual, né? É. Bem interessante essa resposta mesmo. A moral tem mais importância para a felicidade no plano espiritual do que o desenvolvimento intelectual, né? É. E eu já peguei ali as últimas duas linhas ali para também fazer uma analogia. Olha que ele fala, né? Entretanto, quando a ciência for companheira da probidade, né? Isto será uma garantia de superioridade espírita. Ou seja, quando a ciência for sempre utilizada para o bem, para coisas que sejam úteis, para coisas que sejam boas para a humanidade, isso vai garantir que você também tem uma superioridade espírita, porque você está fazendo o bem, você está ajudando ali na questão, evoluindo na questão moral. O que a gente vê que muitas das criações, vou pegar um tema aí que a Sônia gosta de debater, estava escutando o jornal esses dias, e aí um dos repórteres ali, dos analistas, estava doido, né? Estava doido porque o dono acho que da Pfizer, falou que vai ter que ter uma quarta dose da vacina. E aí o analista ali, o jornalista, estava doido, porque ele falou assim, mas como pode a União Médica querer aceitar isso, sendo que o cara é o vendedor da vacina, não é uma junta médica que está falando, é o vendedor do negócio, né? Então, lógico, a vacina veio, ajudou, né, talvez aí a diminuir a questão do Covid, mas a gente sabe que talvez o valor dela, que é cobrada, não, deveria ser ínfimo, né? E não o valor que se é cobrado e tal. Então, é a questão da ciência indo não de forma proba, né? Mas indo de forma somente para a questão de lucros, né? Então, acho que é isso que o Espírito quis dizer ali, né? O que a Sônia colocou agora há pouco, ali a questão do intelecto moral, né? Porque aqui na Terra ele dá valor só à parte da intelectualidade, mas esquecia a parte moral. Quando houver isso que você está comentando aí, que esse intelecto e moral for equivalente, aí você vai usar todo o intelecto, né? Todo esse conhecimento, mas baseado na moral, né? Aí sim, né, que você falou. Aí a pessoa ia utilizar para fazer uma vacina, mas com todos os conhecimentos que tinha, mas que fosse dentro de uma moral, sem ter aquela questão somente terrena, materialista, né? Só para ganhar Dinheiro, né? financeiramente, né? As custas disso. E, na verdade, então, a gente aqui, no tempo que nós vivemos, a gente já não confia mais mesmo, porque a gente vê muitos exemplos, né? E infelizmente, né, o nível da nossa humanidade ainda é assim, né? Então, claro, existem muitas exceções, mas os exemplos dessa inferioridade moral, né, a gente percebe todos os dias, né? E até mesmo porque a pessoa, por exemplo, um cientista, falando assim de probo, né, de moralmente falando, ele é abafado rapidamente pelos outros, né? Porque não tem interesse econômico, os caras abafam. Não tem repercussão em mídia, não tem repercussão nenhuma, então... Sim, agora Então a gente viu isso. ele fica jogado, escrevemos agora. Sim, Né? ao contrário, ainda ficam dizendo que ele é que é o errado, né? E a perseguição e tal, né? Quer dizer, nesse ponto a gente vê que estamos no nível moral lá do tempo do Cristo, né? Em que perseguiam, caçavam, só as formas estão diferentes, né? Antes matavam, agora simplesmente cancelam na rede social, né? E aí é como se morresse quase para a publicidade, né? Para a divulgação, porque a pessoa não tem voz daí, né? Pegando até no mesmo estilo aí do que vinha falando aí o Laurier, né? Que ele estava tentando criar um motor substituto ao vapor,
né? Existem várias teorias aí de que existe aquele motor de hidrogênio, né? Que faz a quebra das partículas da água, né? Duas partículas de hidrogênio e uma de oxigênio. O hidrogênio ele é muito combustível, só que é um combustível limpo, e aí tem aquela reação química, eles conseguiriam fazer funcionar o motor. Tem várias teorias aí, mas o que acontece? As indústrias dos combustíveis fósseis, né? Petróleo, que vai gerar gasolina, que vai gerar outros derivados, acho que vão permitir que um químico, um cientista desse consiga elevar esse produto dele? Não vai, né? Tá aí que a gente vê, né? Hoje a questão da energia solar, que não se difundiu ainda, né? No Brasil tá, nossa, muito atrasado. Por quê? Porque é uma questão de que se todo mundo começar a utilizar, acabou a questão aí dos empresários para vender energia e hidrelétrica e tudo mais, né? Mas, infelizmente, é bem isso mesmo. É a ciência utilizada só para a questão de lucros e esquecendo aí da questão de ajuda aí humanitária. Felizmente a gente percebe, se a gente olhar a história, que sempre reencarnaram esses espíritos intelectos moral, vamos dizer, próprios. Só que é isso que nós estamos falando aqui agora. Muitas vezes as teorias dele só aparecem depois que ele desencarnou, né? Porque eles abafam tudo isso, né? Quem sabe daqui a 15, 20 anos, 30 anos, não vão estar discutindo teoria de alguns cientistas que falavam sobre essas questões da Covid, agora do vírus aqui. Que teve teorias que foram colocadas aí que não foi divulgada, foram abafadas, né? Foram escondidas. Né? Então, infelizmente sempre apareceu, sempre estão ali, sempre deixa a sua. Mas, infelizmente, que nem a Sônia falou, ainda existe uma predominância materialista muito forte que abafa tudo isso. Né? Bom, mas vamos dar continuidade aqui, então, na terceira pergunta. Kardec pergunta agora. Como físico, vos ocupastes especialmente na procura de um motor para substituir o vapor, e pensáveis havê-lo encontrado no ácido carbônico condensado. Quem pensais disso agora? Minha ideia era de tal modo fixa nesse assunto, que sonhei na véspera de minha morte, ou, para ser mais exato, no momento da minha ressurreição espiritual. Então, ele estava pensando direto nisso, tanto que ali cita, né, que ele ia para o meio da rua, ficava parado lá só pensando naquilo, né? Como resolver esse problema, né? E aí, quando ele desencarnou, a primeira coisa que ele pensou no plano espiritual foi isso, né? Vamos lá, então, na outra pergunta. Alguns dias antes de morrer, pensava ter encontrado a solução da dificuldade prática. Achasse realmente esse meio? Digo-vos que a superexcitação da minha imaginação me provocara um sonho fantástico, que enunciei desperto. Era, em termos exatos, aquilo que chamais loucura. O que eu tinha sonhado não era absolutamente aplicável. Eu acho que a pessoa fica tão fascinada, que a senhora falou, fica naquilo ali, naquela fixação, é uma auto-obsessão pessoal, né? Ele fica naquilo ali que daí ele começa a imaginar e criar na mente dele, né? Ver o projeto pronto. Mas também dá para a gente pegar um paralelo disso que ele está falando, que ele fala que não era absolutamente aplicável, mas naquela situação local, né? Naquela realidade local. Sim. Vamos pegar, por exemplo, a gente citou uns estudos atrás, né? O James Cameron, quando ele foi fazer o Avatar, né? Ele já tinha a história do Avatar e as ideias há vários anos atrás, há décadas atrás, mas naquele momento ele não conseguia, a qualidade cinematográfica da época, fazer. E ele não quis lançar nada até que a tecnologia evoluísse e aquilo se tornasse aplicável. Então vai ver que o espírito também pode ter tido uma ideia de que naquele momento não era aplicável, mas talvez não fosse impossível, né? Até fala-se do Star Trek, né, que conta aquelas histórias, aquelas viagens estelares lá e tudo. Também diz que foi baseado em um sensitivo, de um médium que desdobrava e via daquela cena e descrevia, e eles basearam tudo aquilo ali em cima dessas histórias colocadas. Assim como você falou do Avatar, existem outras obras assim. E para mim faz muito sentido, né? Porque o escritor que escreveu aquilo, ele tem que ter vindo de algum lugar, né? Ele tirou, claro que existe ali toda aquela questão
da ficção, de colocar, da dramatização, de fazer a história, né? Mas onde que eles tiraram aquelas ideias que a gente percebe hoje, que muitas coisas aconteceram no futuro, né? Nos casos tipo das comunicações e tal, o aparelho celular, né? Vamos dizer assim, que para a época que surgiu era quase impossível, né? Era muito fantasioso, mas hoje é a realidade. Então alguém tirou isso de algum lugar, né? Alguém viu e colocou. Sim, a gente lê em livros coisas que não aconteceu. Até o Júlio Verne também, né? Júlio Verne, tá bem? Júlio Verne teve assim, a gente diz, uma premonição de que ia acontecer, mas na verdade, provavelmente ele, quando saía do corpo, ele tinha contato, né, com esses aparelhos e tal, e aí ele trazia na memória, né? Vamos lá, então. É interessante. A quinta. Estáveis aqui quando foi lida a notícia que vos diz a respeito? Kardec pergunta. Sim. Que pensais dela? Pouca coisa. Repouso no seio do meu anjo da guarda, porquanto minha pobre alma saiu bastante machucada do meu corpo miserável. Olha, ele sofreu muito, né? Apesar disso, poderia responder algumas perguntas relativas às ciências? Sim. Por um momento, quero mesmo entrar no labirinto da ciência. E o Kardec, né? O Kardec sempre ia direto mesmo. Pensais que um dia o vapor será substituído por outro motor? Esse será ainda mais aperfeiçoado. Todavia, creio que no futuro a inteligência humana achará meio de o simplificar ainda mais. Isso aí nós sabemos claramente, os motores que existem hoje, né? Utilizando os combustíveis que tem aí hoje, a gasolina, o diesel e tudo. E aí, que nós estamos falando agora de motores ainda, que nem o Hélio está falando, cada vez mais potente, né? Já era carburado, hoje já existe injeção eletrônica, e assim vai, né? Eu tenho aqui perto de casa, na esquina de casa, que tem uma loja de motos elétricas. E aí elas já não é mais aquela motinha que a gente via antigamente, que eram pequenininhas e tal. Hoje são motos grandes, daquelas grandonas assim, parecem motos de corrida, que são elétricas. Então, às vezes você vê o pessoal passando em alta velocidade, só que você nem escuta, porque não tem barulho nenhum, né? Então é interessante você ver a evolução que teve. E vamos pegar lá, ó, então 860, Kardec, só existiu um motor a vapor. Então aí 170 anos, né, cento e tantos anos depois, nós já estamos no motor totalmente elétrico. A gente acha que as coisas demoram a evoluir, mas na verdade elas não demoram tanto, né? É Não, que a nossa vida que é curta, né? Nossa vida material aqui na Terra é curta. Mas as coisas evoluem muito. Né? só pegar o primeiro motor dos carros quando saíram, aqueles motores enormes, né? Hoje o motor cada vez menor e cada vez mais potente, né? Então, você vê, como você falou, já tirando até os tipos de combustível, né? Para elétrico, as baterias que eram enormes, hoje eles botam umas pequenas baterias. Então, é assim mesmo que funciona a ciência, né? Bem interessante. Eu achei um ponto interessante que você falou que talvez, naquele momento lá, de 1860, quando ele estava fazendo, lá na época que ele cita ali, não foi para frente porque exatamente não estava no tempo. Né? Ele falou ali depois na resposta dele. Não era tempo ainda de colocar aquelas ideias porque o momento não era certo, né? Então, por isso que ele fala, né? Que no momento não, é como dizer, agora ainda não, né? Mas mais para frente vai sair. É o que está sendo colocado aí. E aí, eu acho que é a 9, né? Que é pensar do ar condensado como motor. Olha aí, que é na realidade os pistões, né? O ar condensado é um excelente motor, mais leve que o vapor, é mais econômico. Quando se souber dirigir seu emprego, terá mais força, portanto, mais velocidade. Que pensais agora do ácido carbônico condensado, utilizado para tal fim? Eu ainda estava muito atrasado. Serão necessárias numerosas experiências e longos e difíceis estudos para chegar em resultados satisfatórios. A ciência ainda tem tanto a fazer? Kardec pergunta: dos diferentes motores de que se ocupam, qual deles julgais que triunfará? O vapor, agora. O ar condensado, mais tarde. Tornaste a ver Aragô? Sim. Discutis entre vós as ciências? Algumas vezes,
as faculdades de nossa inteligência se voltam para os estudos humanos. Gostamos muito de assistir às experiências que são feitas, mas quando você volta ao céu, não se pensa mais nisso. E, depois, como já vos disse, estou repousando. Interessante quanto aparece esse Aragone nas comunicações, né? Era considerado na França, né? Muito considerado nessa época. Continua, então. Pergunta. Ainda uma pergunta, por obséquio, mas muito séria. Caso não possais respondê-la por vós mesmo, tende a bondade de vos fazer assistir por um espírito mais competente. Sempre nos disseram que os espíritos sugerem ideias aos homens e que muitas descobertas têm essa origem. Mas como nem todos os espíritos sabem tudo, e por isso procura instruir-se, poderia dizer-nos se algum deles fazem pesquisas de descoberta no estado de espírito? Olha só essa pergunta, né? Sim, quando um espírito chegou a um grau bastante avançado, Deus lhe confia uma missão e o encarrega de ocupar-se de tal qual ciência útil aos homens. E então, então que essa inteligência obediente a Deus busca nos segredos da natureza que Deus lhe permite entrever tudo quanto for necessário que ele aprenda para isso. E quando estudou bastante, dirige-se a um homem capaz de aprender aquilo que, por sua vez, pode ensinar. De repente, esse homem é torturado por um pensamento, só pensa nele, fala dele a todo instante, sonha com ele todas as noites, ouve vozes celestes que lhe falam. Depois, quando tudo está bem desenvolvido em sua cabeça, esse homem anuncia ao mundo uma descoberta ou um aperfeiçoamento. É assim que os homens, em sua maioria, em sua maior parte, são inspirados. Inclusive, fala-se que o Einstein, ele se afastava, ficava numa caverna, não sei de onde lá, que ele recebeu grande parte dessas inspirações espirituais, né? Se cogita, se comenta muito sobre isso, né? Mas eu acredito bem nisso mesmo. É que não tem eu penso assim, não tem uma outra forma de se explicar isso, senão pela reencarnação e pela comunicabilidade dos espíritos, né? Porque é inadmissível, eu sempre brinco assim, cara, é inadmissível, Einstein, há centenas de anos atrás, lá sei lá quanto tempo, né? Ele já tem uma inteligência muito mais avançada do que eu, que já estou no mundo tecnológico e gosto de estudar e tal. Então, tem que ter uma quantidade de reencarnação que ele aproveitou de modo intelectual melhor do que eu aproveitei, e também as inspirações que com certeza devem vir de espíritos superiores que estão incumbidos da evolução, né, tecnológica da Terra. Não tem uma outra explicação para isso, penso, né? Eu também acredito bem nisso. E tanto é que isso para o bem como para o mal, né? Segundo se comenta, Hitler era um ocultista que gostava dessas coisas sobrenaturais, aí buscava para todo lado isso, né? Alguns falam que ele era até médium, mas ele utilizava muito de médios, né? Sempre buscando essas questões aí para armas mais sofisticadas e ideias, quer dizer, existem os dois lados, né? Quem trata sobre isso é o Hermínio Miranda, né? Ele escreveu na revista Reformador, que é da FEB, né? Acho que lá pelos anos 70, sobre, até o título do artigo é Hitler médium, alguma coisa assim, né? E eu acho que talvez ele, sim, se utilizava de espíritos, mas ele, assim, ele já tinha mesmo, né? Você disse, utilizava de médiums, né? Sim, mas é que a mediunidade dele não era talvez tão acessível, mas ele tinha no sentido de receber intuições, né?
que tem uma história, não lembro detalhes, acho que até comentamos aqui já, que quando uma vez ele perdeu o emprego ou não passou no concurso, uma coisa assim, porque ele era um péssimo aluno, né? Era sempre assim inferiorizado em relação aos outros, tal. E aí ele estava deprimido, né? Porque não tinha passado no tal concurso e entrou no museu, né? E lá no museu tinha espada, tinha coisas antigas. E ele olhou naquilo e aquilo mexeu com ele de um jeito que daí eu não lembro dos desdobramentos da coisa, né? Mas ele ficou assim, como que intuído com aquilo, né? Não sei se era coisa de vida passada dele, talvez, ou do vida passada do espírito que estava junto dele, talvez, né? Não sei. Mas aquilo mexeu com ele e ele começou aí a buscar uma força interior e tentar fazer as coisas e modificou bastante a vida dele em relação àquilo, né? E aí ele começou a buscar. Talvez ele tenha até tido alguma manifestação ali, só que ele não deixou nada escrito assim que comprovasse isso, né? Mas modificou bastante a vida dele naquilo, porque a gente sabe que museu tem toda aquela é uma questão de, né? Tem até a psicometria, né? Que se chama. Então, a energia que fica em torno dos objetos, né? É mais uma arma, né? Uma espada, É, imagino que carrega ali de energia, né? e o interesse dele para essas questões espirituais é notório, né? De vários relatos. Não, mas daí começou dali, né? É Começou dali exato. e ele percebeu coisas que ele não conhecia. E aí ele foi em busca de explicação de como que isso. Quando eles invadiam os locais lá, ele tirava tudo que é coisa que fosse ligada, os caras pegavam tudo, né? As Fazendo, coisas simbólicas, místicas, tudo ele isso, estudava, ele pesquisava, né? É os povos. interessante isso, mas só que é do lado do mal sempre, né? E do lado do lado do bem também, nós vemos bastante casos, que eu falei do Einstein, de outros aí, que também que é assim, que é o que ele cita ali no texto, né? Sim, É intuído também, né? Só que, infelizmente, às vezes, por causa do lado do mal ali, é muito audacioso, aparece mais, né? Vamos lá, então. Interessante esse assunto. A 15 aqui. Somos gratos pela gentileza das respostas, por teres abandonado o vosso repouso por alguns instantes para atender-nos. Pedirei a Deus que vele por vós e vos inspire. Nota, a senhora G, que algumas vezes vê o espírito, descreve as impressões recebidas durante a evocação. D. Tirolier, viu um espírito que julga ser o dele. Agora, o Kardec, como sempre, né? Como sempre, quase sempre, né? Ele faz a pergunta a São Luís. Pergunta a São Luís, então. Poderia dizer-nos se realmente foi o espírito de Tirolier que a senhora G viu? Olha aí, ó. Não exatamente. Não é exatamente esse espírito que essa senhora acaba de ver. Mais tarde, seus olhos estarão habitados, habitados, habitados a discernir a forma do perispírito. acho que E eram habituados, né? habituados a discernir a forma do perispírito. E ela distinguirá os espíritos perfeitamente. No momento, é uma espécie de miragem. Olha essa resposta aí, hein? Você vê? Então, a capacidade se desenvolve, né? Então, no começo, a pessoa vê só uma Miragem, ele colocou o nome ali, ó. miragem. É. E aí a questão de uma das palavras que se utiliza quase só no espiritismo, que é o melindre, né? Você faz, se um espírito diz isso, aí vem uma outra comunicação que diz que não é, já pode causar aí todo um desconforto, né, no grupo, aí, mas quem quer sabe mais e tal, né? O de ver, né? Que ele falando que ele teve uma visão ali que viu ali. Aí falou, eu vi um homem assim, outro falou, não, mas não era assim, não era barbudo, era um homem de senhor de idade. E aí já dá uma confusão, mas olha o que ele está colocando ali. Porque desenvolve com o tempo, não dá para acreditar em tudo ali. Né? Vamos lá, então, agora a nota que o Kardec faz. As perguntas complementares que seguem também foram dirigidas a São Luís. Então, vamos lá. 17. Seus autores de descobertas são assistidos por espíritos que lhes sugerem ideias? Como é que alguns homens creem inventar e nada inventam, ou só inventam quimeras? É que são iludidos por espíritos enganadores, que
achando o seu cérebro aberto ao erro, deles se aponderam. Foi isso que nós falamos agora há pouco, né? Como você explica que o espírito escolha com tanta frequência homens incapazes de levar uma descoberta a bom tempo, a bom termo? São Luís responde ali. São os cérebros desprovidos de previsão humana, ou mais capazes de receber a perigosa semente do desconhecido. O espírito não escolhe tal homem por ser incapaz. É o homem que não sabe fazer frutificar a semente que lhe é dada. 19. Mas então, é a ciência que sofre com isso. E isso não explica porque o espírito não se dirige preferencialmente ao homem capaz. A ciência não sofre, porquanto que um esboça, o outro termina, e durante o intervalo a ideia amadurece. Mas você vê que aqui o espírito não respondeu exatamente o que o Kardec perguntou, né? Porque ele queria saber por que o espírito não escolheu uma pessoa mais capacitada, né? Mas aí eu acho que para os espíritos isso não é importante, né? O importante é que cada um faça alguma parte da tarefa, né? Como ele diz, né? A resposta ali que ele dá é exatamente isso, porque daí a gente sempre pensa na coisa assim que imediata, né? Imediatista, né? É como se fosse uma semente que é plantada, depois o outro pega aquela continuidade ali, aquela ideia e continua e desenvolve, né? Até para dar oportunidade, né, a mais pessoas de pesquisar, né? Desenvolvendo essa parte intelectual e tudo. Por isso que ele responde ali, ó, a ciência não sofre, porque um esboça, ó. Um esboça ali, dá uma ideia. Aí o cara, puxa, essa ideia aqui é boa, vou estudar, começa a estudar. Sim, às vezes a gente vê, por exemplo, até como citou Einstein, por exemplo, às vezes ele vai buscar coisas lá de 50, 80 anos atrás, lá que algum outro cientista descobriu, e ele puxa aquele fio e desenvolve uma outra questão, né? Então, o conhecimento está esparso por aí, né? Através da evolução da humanidade, mas é que para nós, como você falou, a gente quer que seja quanto antes, né? Mas só que não é essa. O que mais nós precisamos aqui nesse mundo de provas e expiações, né, que nós estamos, é desenvolver a nossa moral, né? Porque nós, proporcionalmente, estamos bastante evoluídos intelectualmente e muito atrasados moralmente. Então, por isso que eu acho que os espíritos dão mais prioridade, né, maior à questão moral. E a intelectualidade deixa que vai ficando, porque senão, quanto mais se descobre de coisas boas, mais o mal se apodera, né, daquelas invenções e facilidades, e às vezes vai usando para o mal, né? Eu acho assim que, você citando assim, que nós estamos numa fase de que se nós compararmos aí 150 anos, 100 anos para cá aqui, houve um salto muito grande na parte intelectual, né, das descobertas, de tantas coisas acontecendo muito rápido. Então, acho que isso é meio promissor. É um ponto que coloca tudo isso, aí chega o momento que nem você disse ali, tem que começar a vir não mais ideias de tecnologia, tudo, mas sim questões de desenvolver novos meios sociais, sei lá, de melhorar a parte moral, né? Então é verdade. Sim, usar essa mesma tecnologia para o bem, né? Porque já existe, né? Como o Lelo falou, existe, descobre, aí guarda na gaveta lá porque não interessa, né? Eles querem explorar ao máximo aquilo que eles se apoderaram ali, né? Então, a hora que acontecer da parte moral evoluir, aí quanta coisa vai se achar nos arquivos aí, né, da ciência, para que se possa fazer o bem, né, para que todos possam ter acesso a essas aos benefícios, né, que a tecnologia pode trazer, né? E principalmente eu penso na questão da saúde, né? Não sei se porque é a minha área, mas eu acho assim importante, né, que a gente sabe, dizem, né, tem até uma palestrante espírita que fala que já se conhece, por exemplo, a cura do câncer, né? Sei, é uma hipótese, mas que guardaram na gaveta, porque ganham quanto dinheiro com quimioterapia, radioterapia, etc., né? Essas medicações são caríssimas. Então, essas indústrias se beneficiam financeiramente de uma forma imensa com isso, né? Então, a hora que vier a moral,
elas não vão ter coragem de fazer isso, né? Vão, com a moral mais elevada, vão querer botar em prática isso, né? Eu acho que o grande desafio aí na parte de saúde, da ciência, essa parte da saúde, eu acredito perfeitamente nisso. Que logo, logo, nós já estaria dominando praticamente todas as doenças do corpo físico, aí, de câncer, de tudo. Ou seja, através de drogas ou de prótese, não sei o quê. Isso eu acredito. Agora, o grande desafio nosso hoje é as questões emocionais, né? Isso aí teria que ter uma evolução muito grande, né? Que não adianta você ter um corpo sadio, tudo, e a mente, né? Eu Vai ser acho que é o espírito, né? Que é o espírito. sim, Se você com não tiver. certeza. Mas aí, inclusive, assim, quando a moral estiver melhor, as famílias vão estar mais estruturadas. Então, esses espíritos que reencarnam, eles já recebem uma educação mais amorosa, mais atenciosa, já dificulta, né? Eu acho que assim canaliza mais esses problemas espirituais para trabalharem no bem e não ficarem assim desequilibrados. Eu acho Então, que tudo vai favorecer. então, é por isso que isso que eu sempre coloco aqui em todas as minhas conversas, que eu acho que esse é um papel que o espiritismo, que é o movimento espírita, que o espiritismo fala bem isso, que o espiritismo, o movimento espírita tinha que trazer para ele, né? Essas questões que você está falando aí. Aonde que você vai melhorar a questão moral? É desenvolvendo projetos, trabalhos, onde que as pessoas possam compreender que somos seres espirituais que estamos estagiando aqui na Terra, né? Então, eu acho que o espiritismo, o movimento espírita, né? O espiritismo está ali, deixa bem claro. Ele teria que ser mais atuante nesse sentido, né? E ele fica muito tímido, né? Ele não se posiciona muito claro sobre essas questões. Eu acho que teria que ter mais é, participação mesmo, ativa, né? De projeto para clarear as pessoas sobre isso. Porque o materialismo está aí, como você disse, está o intelecto batendo para todo lado. Mas nós temos aí o espiritismo. E aí o movimento espírita, não, porque você não compete ao espírita, você não sei o quê. Então, mas peraí. Sim, agora com a pandemia, então, foram 2 anos praticamente estacionados. Tudo. Deixou a parte material, só pensou na parte material, só material. Porque você está preocupado só com o corpo, não que não tem que se preocupar, não é isso que eu estou Sim, dizendo. só o único setor das casas que funcionou foi a assistência social. Não, E mas não. continuaram dando cesta básica e tal, mas a parte é só alguma coisa online, sim. Muitas casas fizeram diálogo fraterno online, mas ficou só nisso. Mas muito tímido, né? Muito tímido. Aí que seria o momento de mais atuação, né? De, sei lá, de mais. Não sei. Eu não sei. Eu estou colocando as ideias, que eu acho que é o que eu penso, que esse papel cabe ao espiritismo, cabe ao movimento espírita, que você colocou aí, de fazer essa oposição às questões materialistas que o Kardec coloca em toda a obra dele, né? Mostrar o outro lado, né? Mostrar esse lado de que nós somos seres espirituais, que estamos aqui, que nós tivemos outras vidas. Isso tem que ser achar um meio de ser mais acessar melhor essas pessoas, dar um jeito, não sei. Fica muito tímido, não podemos fazer isso, podemos fazer aquilo. Que é isso? Temos que falar assim, né? Bom, gente, acho que nosso tempo está chegando ao final, só para terminar aqui, né, Bela? Isso, tem 2 slides só, Pedro, dá para continuar. Terminar. Isso é esse mesmo. Quando uma descoberta é feita prematuramente, obstáculos providenciais poderão opor-se à sua divulgação? Kardec faz a pergunta. O desenvolvimento de uma ideia útil jamais é detido. Deus não o permitiria. Deus não o permitiria. É preciso que ele siga seu curso, certo? Quando a Papin, né, 1604, 1714, um inventor francês, né, descobriu a força motriz do vapor, numerosos ensaios foram feitos para utilizá-lo e obtiveram resultados bastante satisfatórios, mas que ficaram no estado de teoria. Como se explica que tão grande descoberta ficasse adormecida durante tanto tempo, desde que se possuíam os seus elementos? Não faltavam homens capazes de fecundá-la. Isto foi devido à insuficiência dos conhecimentos, ou não era ainda chegado o momento da revolução que deveria operar? Kardec pergunta. Aí São Luís responde. Para a divulgação das descobertas que transformam o aspecto exterior das coisas, Deus deixa a ideia amadurecer.
como as espigas cujo desenvolvimento o inverno não impede, apenas retarda. É aquilo que a gente falou, né? Nós aqui queremos para já, né? Mas Deus não tem pressa. A ideia deve germinar durante muito tempo, a fim de eclodir no momento em que todos a solicitam. Dá-se o mesmo com as ideias morais, que primeiro germinam e somente se implantam quando chegam à maturidade. O espiritismo, por exemplo, nesse momento em que se tornou uma necessidade, será acolhido como um benefício, porque todas as outras filosofias já foram tentadas. Foram tentadas inutilmente para satisfazer as aspirações do homem. São Luís. É bem isso que eu estou falando, é o espiritismo, não tem outro. Né? Então não adianta. Então, nós temos que defender isso, nós temos que começar a ser mais assertivos, mais, sei lá, eu apenas que eu jogo as ideias, mas que eu sinto isso quando eu converso com pessoas de outras casas espíritas, extremamente espíritas, pessoas que ficam nas casas há muitos anos e algumas questões morais básicas da doutrina não sabem. Parece que não se fala, não se estuda o livro dos Espíritos, parece que não estuda o Evangelho, não se estuda o céu e o inferno, não sei o que estudam nessas casas, muitas vezes, né? Não é uma crítica negativa, é Não, apenas um desabafo. isso, mas é que a gente também tem que ver que cada espírito tem um grau de maturidade, vai assimilar aquilo que é possível para a maturidade dele, né? Às vezes ele não compreende profundamente o espiritismo, né? Como diz o Kardec, o espiritismo bem conhecido, né? Bem percebido, vai chegar à frente, mas ainda não chegou nesse ponto. É justamente isso eu percebo, Pereira, porque a gente está sempre no meio espírita e percebe quando vem um problema, aí que a pessoa deixa externa assim a sua maneira de encarar a vida e a gente vê que não parece um espírita às vezes, né? Porque a pessoa é muito apegada, a pessoa fica no desespero, mesmo sendo espírita às vezes. E pessoas, às vezes, com uma certa posição dentro de casa espírita, dentro do movimento espírita, Independente disso, é. Às né, e vezes aí, há anos, às vezes há décadas, né? Mas aquilo ainda não faz parte do seu entendimento. Na verdade, ela é meio que da boca para fora, né? Ainda não assimilou. Eu penso que isso tem a ver com a maturidade do espírito, ou talvez até o seu passado, né? Quanto tempo faz que ela se voltou para o lado do bem. Tudo isso acho que interfere, né? São fatores que dificultam esse entendimento, essa assimilação mais profunda, né? bom, bacana a nossa conversa, né? Eu acho muito bacana, a gente sempre coloca essas questões assim que são questões da gente, nós colocamos, posso estar totalmente errado, mas é a questão que a gente conversa com muitas pessoas, com muitos espíritas, que a gente conversa de outras instituições, a gente percebe é, que essa necessidade das casas espíritas, do movimento espírita, ser um pouquinho mais atuante nessas questões emocionais, né? Parece que eles abandonam muito, vira só o diálogo fraterno, como se fosse uma coisa assim do confessionário, a pessoa confessa, não dá prosseguimento nas questões dos estudos, não sei. Então, apenas se coloca sempre uma reflexão para a gente refletir sobre tudo isso, para que nós possamos realmente poder ser, vamos dizer assim, receber o título de espíritas, né? Porque muitas vezes é difícil, né? Se a gente pegar todos aqueles requisitos que os espíritos colocam na doutrina, se a gente pode dizer, ó, eu sou o espírito verdadeiro, né? Mas podemos dizer, ó, ainda somos estudantes espíritas, né? Somos estudiosos dos espíritas ainda, né? Porque se a gente ler certinho lá os verdadeiros espíritas, está lá no Evangelho, é bem bastante responsabilidade, né? Bastante dedicação que tem que ter. Bom, gente, podemos encerrar, Leandro? Está na hora, né? Então vamos, nesses instantes, deixando essas questões, essas, não diria polêmica, mas essas reflexões que a gente coloca para a nossa análise, discussão de lado. E vamos entrando numa sintonia divina.
E assim, entrando nesse sentimento de amor, paz, prosperidade na sua amplitude da palavra, saúde, gratidão, muita gratidão a Deus que nos concede essas oportunidades de estarmos aqui estudando essa doutrina da filosofia tão reveladora. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado, Jesus, mestre querido, pelo Evangelho, que nos dá o caminho a ser seguido. Obrigado, amigos espirituais benfeitores, que nos acompanham, como foi dito nos estudos de hoje, nos intuindo, e que muitas vezes nós, devido ainda a nossas ignorâncias, nossas teimosias, nossas imperfeições terrenas, às vezes interpretamos mal ou não utilizamos corretamente. Mas os amigos estão lá, prontos sempre a nos ajudar. E aos amigos espirituais que nos acompanham nesse estudo, agradecemos esses amigos. Queridos amigos espirituais, Jesus, mestre querido, Deus, na sua grandeza, amor e justiça, nesses instantes, vibramos para a humanidade. Como nós hoje conversamos, ainda há uma predominância muito grande do materialismo, do mal, mas que as nossas vibrações possam juntar-se a todas as pensamentos de paz e de harmonia no mundo e ser utilizados para alcançar aquelas mentes que ainda persistem na maldade, naquelas zonas de conflito, todos os locais do mundo onde se prevalece o orgulho de povos que, em detrimento dos malefícios aos povos que sofrem com essas guerras, porque os mais que sofrem são as pessoas mais humildes, que essas mentes possam receber um raio de luz e despertar para as questões realmente que importam, que as questões morais, humanitárias. Deixamos assim a nossas energias, nossas vibrações de paz, harmonia a toda a humanidade. E assim agradecemos mais uma vez a Deus, a Jesus e a todos esses amigos espirituais por essa oportunidade de estudo que tivemos nessa tarde. Que assim seja, que possamos estar